Boa noite a todos. Quero fazer vocês bem-vindos aí, umas boas-vindas tardias, né, ao nosso grupo aí de pré-inscrição ao trabalho de segurança lá no residencial Vila Flórida. Aguardamos um pouco para poder entrar em contato, porque a gente queria sentir realmente o interesse de todos e o que realmente poderíamos fazer. Meu nome é Donizete Soriano. Quero me apresentar a vocês sobre o meu currículo. Eu entrei na segurança, comecei a trabalhar na área de segurança privada na Citrosuco dia 2 de fevereiro de 1990. E de lá para cá, eu tenho atuado em várias empresas. Eu trabalhei na Citrosuco por muitos anos, depois trabalhei no Fischer também, que é grupo da Citrosuco. Trabalhei na Confiança, lá na Kaiser de Araraquara, antiga Kaiser, que hoje é a Heineken, né? Trabalhei na usina Santa Cruz, em América Brasiliense, trabalhando na usina e nas residências de diretores. Trabalhei em América Brasiliense como segurança pessoal de uma família lá, onde a gente cuidava da residência e fazia escolta quando era necessário, fazer serviço de banco, alguma coisa assim. Trabalhei na Embraer, no posto, era no Banco Santander, lá dentro da Embraer. Se alguém trabalha na Embraer aí, sabe que existe um Banco Santander, pelo menos existia, né? O Santander e o Banco do Brasil, ali no centro de convivência. Antes era perto da portaria, que era um chamado Transbox, que na verdade era um container, né? Depois trabalhei na Singenta, e nesse período todo em que eu estava trabalhando, atuando na segurança privada, eu fiz faculdade, me formei em Direito, prestei o concurso da OAB, sou advogado, atuante na área previdenciária e na área trabalhista e civil. Algumas coisas civil a gente faz também. Trabalhei também no Banco Itaú, como segurança do Banco Itaú, no Itaú ali do centro, que fechou, né? Agora me parece que são dentistas que atendem ali. E aí, em 2018, eu abri a empresa, então, Confiale, né, para prestar serviço para outras empresas no ramo terceirizado. Trabalhei algum tempo, eu mesmo trabalhando, atuando, até hoje, quando necessário, se faz necessário, eu vou lá para cobrir posto, alguma coisa, quando é necessário, né? Então, mais ou menos esse é o meu currículo. Então, a gente entende um pouco de segurança, né? Nesse meio tempo de mais de 30 anos aí, são vários cursos, reciclagens, cursos em Ribeirão, cursos em Campinas, cursos em São José do Rio Preto, vários cursos que nós conseguimos fazer aí, né, na área de segurança privada. O Bruno, que vocês conhecem no grupo aí, o Bruno Rocha, ele também atua há mais de 13 anos na área. Ele trabalhou na Dreyfus por 10 anos como segurança, e depois, em 2022, veio para a Confiale, e nós estamos juntos aí, trabalhando na Confiale. Bom, nosso projeto para o bairro. Vou dizer primeiro o que nós não vamos fazer. Nossa segurança que irá trabalhar lá, o homem, o agente de segurança que irá trabalhar lá, o vigilante, ele não irá fazer rondas em outros bairros. Isso nós temos que deixar bem claro, porque o que nós sabemos que acontece hoje é que um mesmo guarda, vocês sabem disso, percorre vários bairros. Eu entrevistei essa semana um guarda de rua que talvez venha trabalhar com a gente, né? E ele percorre praticamente 3 bairros inteiros. Ou seja, ele inicia as rondas às 22, vai até às 5 da manhã. E aí eu pergunto, quantas vezes ele irá passar na frente da residência do cliente e em que velocidade e atenção? Uma vez que ele tem que fazer 3 bairros inteiros, né? Isso até me estava pensando nisso, e lembrei do meu falecido pai, que a gente pagava segurança, né? Minha irmã pagava segurança, ele morava com a minha irmã, e meu pai ficava acordado contando quantas vezes o guarda passava. Às vezes ele falava, ele passou 3 vezes só essa noite. Uma vez eu falei, pai, para de pagar o guarda, fica o senhor aí de guarda, porque não tem necessidade mais, né? Então, mais ou menos isso. Mais ou menos não, nosso projeto, nossa proposta é o nosso agente de segurança ele ficar full time no bairro em que nós vamos estar atuando. Não vai
vamos pegar outros bairros, e aí o vigilante, o segurança, ele está lá no outro bairro, se acontece alguma coisa, ele tem que vir, passar 2 bairros para poder chegar na ocorrência. Não, ele vai ficar lotado ali, naquele bairro. Uma outra coisa também é que na nossa base não se ficará afastada do bairro, tá? Às vezes, nós podemos falar assim, ó, vamos falar, nós teremos uma viatura disponível. Tá, essa viatura está disponível, mas a minha central, a minha base, fica lá no Benassi. E o bairro Vila Flórida fica do outro lado da cidade. Em uma ocorrência, eu tenho que atravessar a cidade para poder prestar o auxílio necessário. Quando eu chegar na ocorrência, já não tem mais ocorrência. Vai chegar só para fazer relatório, né? Então, a nossa base, ela ficará ali em uma das casas. A proposta é essa, em uma das casas, já sabemos até a casa já que vai ser, ela vai ficar lotada ali, ok? Nossos computadores, a central, tudo ali. Então, já dá para vocês perceberem que o nosso projeto, então, ele envolve rondas somente no bairro, com uma base ali mesmo no bairro também. Nossos guardas, nossa segurança são devidamente uniformizados e treinados por nós pessoalmente. Todo posto que contratamos, eu fico pessoalmente alguns dias fazendo o trabalho, desenvolvendo os procedimentos, fazendo as análises de riscos e outros procedimentos de segurança que a gente aprendeu aí com esses anos na área, né? Algumas coisas que a gente tem que perceber a área e saber o que deve ser feito, o que não pode ser feito. Cada cliente, cada posto tem sua particularidade, tá? Não é simplesmente pegar uma moto e sair rodando. Não é simplesmente pegar um segurança em uma empresa e colocar ele lá na portaria. Não é assim que funcionam as coisas. Segurança é uma coisa séria. E, por exemplo, a gente estava pensando também quanto à estrutura, tem muito se falado, pelo que eu estou vendo aí, posicionamento das câmeras, né? Vai ficar nos postes, vai ficar nas casas. Aí nós temos que levar em conta vários fatores. Por exemplo, as câmeras, se for instaladas nos postes da CPFL, ela envolve projeto, autorização e pagamento de aluguel para a CPFL dos postes utilizados, sob pena deles passarem e cortarem as fibras, e creio que vocês talvez alguém já tenha acompanhado notícias sobre isso, né? Fios ou fibras nos postes sem autorização, que a CPFL chegou lá, simplesmente cortou e pessoas ficaram sem internet, um bairro inteiro sem internet por conta disso. Isso vai envolver custos. Sobre a estratégia de instalar em postes, bom, a gente conhece o jeitinho brasileiro, então a gente sabe que vai ter pessoas que não vai pagar o serviço. Por quê? Porque a câmera está no poste localizando ali, queira ou não, a casa dele. E ele não vai pagar. Você entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, nós temos 4 ou 5 casas pagando numa rua e colocamos uma câmera ali no poste que pega, focaliza a rua inteira. Então, todos estão sendo beneficiados por isso, queiram ou não. Então, eu creio que câmeras em postes nas entradas do bairro, entrada e saída do bairro, seria interessante. Porém, nas ruas transversais, o ideal é câmeras nas casas, nos muros, principalmente nos muros ali dos clientes, perto do portão, que vai focalizar a frente da casa. Outro fato, por exemplo, de uma câmera instalada no poste, que está, por exemplo, na sua calçada, ao lado do seu portão. Ok, sua casa está em foco. Todavia, se você, por exemplo, plantar uma árvore com copa, essa copa provavelmente vai prejudicar a visão, talvez até impedir o foco da câmera no seu portão. Um outro ponto interessante será um drone que ficará ali na base, no bairro, e não dentro aí de um carro, de uma viatura ou no baú de uma moto. E quando a bateria baixar, né, acabou o drone. A gente sabe que funciona dessa forma. Logo, a bateria será ali utilizada tranquilamente, porque a bateria sobressalente estará na base. Eu tive a informação também sobre estão pedindo câmeras com identificação visual. Bom, isso só acontece quando a pessoa está cadastrada na base daquela empresa ou condomínio, tá? E é utilizada, por exemplo, para liberar acesso de colaboradores e condôminos. Câmeras de rua só podem fazer identificação visual de um eventual foragido ou com passagem com autorização judicial, e somente órgãos da segurança pública
tem essa autorização. Ainda assim, dá muito o que falar nas mídias, que a gente já viu isso aí no Carnaval, quando, salvo engano, Carnaval de São Paulo, que as câmeras iriam estar fazendo reconhecimento facial para prender foragidos e todo mundo achou que não deveria porque estariam expostos, né? A gente sabe como funciona isso, então. Outro ponto, identificar placa de veículo nas entradas e saídas do bairro é possível, porém também leva um certo tempo para fazer a pesquisa e não é totalmente confiável. Eu tive uma experiência aqui na minha casa, ao lado da minha casa, o meu muro do lado de baixo ele é alto, mas do lado de dentro ele é baixo, e tinha uma moto praticamente parecida que estava abandonada. Eu peguei a placa, fiz a pesquisa e ela estava dando como furtada. Chamei a polícia, a moto estava abandonada, não tinha ninguém ali. Chamei a polícia veio e no sistema da polícia militar ela estava ok. Talvez ela tenha sido furtada, tenha sido devolvida e não foi dado baixa no sistema, não sei. Nosso sistema, a gente sabe que no Brasil quase, principalmente serviços públicos, quase nada funciona como deveria, né? E aí a polícia foi embora e eu fiquei ali olhando, tal, e de repente numa casa vazia do lado lá saiu um casal lá que eles estavam lá, né? Então a gente tem que saber o que nós estamos pedindo, o que nós estamos pensando. Olha, pegar a placa, deixar gravada para poder pesquisar, ok. Um elemento lá, elemento é coisa da natureza, né? Uma pessoa que está lá em atitude suspeita e você fixar a foto dele para futuramente identificar se for necessário, ok. Mas a câmera ela não vai dizer para você, olha, essa pessoa é foragida. Nós não temos, não se tem autonomia para fazer isso, a não ser os órgãos de segurança pública. Nosso projeto também prevê um horário diferente dos praticados aí na geral. Nós projetamos iniciar às 18h30 até às 5h30, né? Nós sabemos aí que o que o pessoal faz geralmente é das 10 às 5, né? Então, eu me lembro que uma vez eu trabalhei num condomínio e eu entrava às 22. Legal. Aí os meliantes começaram a agir às 21, às 9 horas. Eu entrava às 10, eles começaram a entrar às 9. Aí eu tive que, então, alterar os horários. Nossa segurança ela é voltada para o preventivo, não somente o ostensivo. A prevenção ela sempre foi a melhor forma de fazer segurança. Então, nós podemos não só fazer a nossa segurança de forma preventiva, mas também ensinar os clientes alguns cuidados básicos a fim de evitar aí surpresas. Por exemplo, vou falar isso aqui para vocês, né? Talvez a gente nem faça o nosso contrato, né? Mas, por exemplo, evite fazer muros baixos que possa dar visão para as pessoas de fora olharem sua casa. Isso é básico, né? Todo mundo quer fazer isso. Muito bem. Evite muros que permita escalada. Por exemplo, tem gente que gosta de chumbar a lixeira no muro. Fica bonito, alguma coisa assim. Sim, mas só que aquela lixeira ela vai servir de degrau para alguém pular o seu muro. Árvores, por exemplo, você tem que gosta de árvores, é bonito na calçada, tá, mas tem que estar sempre podada de uma forma que permita você perceber se alguém subiu nessa árvore, se tem alguém em cima da árvore. Outra coisa, não deixe escada, por exemplo, próximo do muro, do lado de dentro da casa. Tem gente que esquece, deixa a escada encostada no muro, né? É uma coisa que pode facilitar. Se alguém pular, a fuga dele vai estar facilitada, ele vai fugir mais rapidamente. Luzes, por exemplo, com sensores de presença, é uma coisa interessante que hoje é fácil de conseguir isso até no Mercado Livre, essas coisas aí, nas Shopees da vida aí. Você vai deixar essas luzes nos locais mais ermos, ela não tem que ficar acesa dia e noite, ela só vai acender se alguém passar por ali. Eu tenho uma, por exemplo, aqui no fundo do meu quintal, quando o cachorro passa, ela acende, né? Então são algumas atitudes aí que a gente pode conversar e ensinar para os clientes, por exemplo, quando vai viajar e deixar a casa sozinha, as atitudes que ele deve, os procedimentos que ele deve fazer, os cuidados que ele deve tomar, tá? Avisar sempre o guarda, é lógico, né? Se for um guarda de confiança. Agora, se for um guarda que você nunca vê, por exemplo, acontece muito, gente, né? Algumas empresas aí de guarda noturno que cada semana é um guarda, tá? Eles trabalham, muitos deles trabalham sem registro,
esse que eu entrevistei essa semana, ele não é registrado, ele ganha R$100 por noite, tá? É a base que eles pagam, e ele não é registrado. Acontecer algum problema com ele, algum acidente, a empresa, né, vai ter alguns problemas aí pela frente. E também não tem aquela habitualidade, tipo, ele arrumar um trabalho melhor, por exemplo, se a gente conversar e se decidirmos contratá-lo, ele vai deixar sair do trabalho dele lá, ele vai ter que arrumar outra pessoa. Então, como vocês podem perceber aí, pelo que o pouco que eu falei, nós não somos mais um. Somos mais uma empresa. Não. Sinceramente, eu prefiro não pegar o contrato do que ter que fazer um serviço que não está de acordo com a nossa política de responsabilidade e qualidade. Ok? Não vou deixar esse vídeo muito extenso, que já está extenso, não deveria ter ficado tudo isso. Mas nós estaremos aí enviando no grupo nosso orçamento amanhã. Hoje é dia 7, hoje é quinta, 9 horas da noite agora. Amanhã, na parte da tarde, dia 8, porque nosso técnico ainda não fez o projeto corretamente como deveria ser, para a gente poder fazer realmente um estudo. E vamos ver, se Deus permitir aí que a gente feche o contrato, trabalharmos juntos aí, vai ser um prazer para toda a nossa equipe aí cuidar aí da propriedade de vocês, cuidar da sua propriedade com o mesmo zelo, competência que nós temos tido até agora em todos os nossos contratos. Nos siga no Instagram, no perfil abaixo aí que nós vamos postar. E no mais, eu aguardo vocês na assinatura do contrato. Ok? Obrigado.